Olá minhas amigas, aqui é o professor Ricardo Malta. Gente, eu queria conversar com vocês a respeito do direito tributário. Direito tributário é uma disciplina tranquila, eu sei que muitos têm algum pavor do direito tributário, mas é tudo uma questão de desconhecimento. Quando nós desconhecemos alguma coisa, temos medo dela. A verdade é essa. Eu queria comentar com vocês aqui, na verdade, hoje, apenas a respeito da definição de tributo. A definição legal de tributo nós encontramos no artigo 3º do Código Tributário Nacional, que eu deixo agora em tela para vocês. O artigo 3º do Código Tributário Nacional nos traz a definição do que vem a ser tributo. É muito comum quando nós perguntamos para um leigo o que vem a ser tributo, ele diz tributo é imposto, tributo é taxa, tributo é contribuição. Na verdade, imposto, taxa, contribuição, empréstimo compulsório, contribuições especiais, são espécies de tributos, mas o que nós temos como tributo no artigo 3º do Código Tributário Nacional é um gênero. O artigo 3º nos traz a definição do que vem a ser tributo. E de acordo com a teoria pentapartida, nós temos 5 espécies de tributos no ordenamento jurídico. Ou seja, tributo é imposto, é taxa, é contribuição de melhoria, é empréstimo compulsório e contribuições especiais. Mas olha o artigo 3º que ele nos diz. Tributo é toda prestação pecuniária. Observe o seguinte, tributo é prestação pecuniária. Sabe o que isso significa? Que o tributo ele é pago em dinheiro, ou cujo valor nele se possa exprimir. De modo que imagine que você seja um médico. Se o médico está devendo o seu ISS, ele não pode querer fazer uma permuta com o município e dizer, olha, dinheiro eu não tenho, mas eu posso prestar os meus serviços médicos. Isso não é possível. Pagar o tributo por meio de prestação de trabalho, serviço. Tributo é pago em dinheiro. Da mesma forma, um comerciante que esteja devendo o seu ICMS não pode querer pagar o seu tributo por meio de entrega de produtos. Ele deve pagar o seu ICMS por meio de dinheiro. Então o artigo 3º do Código Tributário Nacional já começa com essa afirmação. Tributo é prestação pecuniária. Agora, o nosso próprio Código Tributário nos traz uma atenuação. O artigo 156, inciso 11 do CTN, nos diz que é possível que o pagamento seja feito por meio de dação, em pagamento, em bens imóveis. Isso significa que é possível substituir o objeto da prestação, é possível substituir o dinheiro por entrega de bens imóveis, desde que haja previsão em lei local. Tá? Próximo ponto, o Código nos diz que tributo é prestação pecuniária compulsória. Gente, nós não pagamos o tributo porque gostamos de pagar o tributo. Pagamos porque é uma obrigação compulsória, não é algo facultativo, não é algo voluntário. Quando chega o carnê de IPTU em sua casa, na casa dos seus pais, enfim, você não escolhe se quer pagar o seu IPTU ou se quer viajar no início do ano. Você não escolhe se quer pagar o seu IPTU ou comprar o material escolar dos seus filhos. Necessariamente, uma vez que você é proprietário de imóvel urbano, você vai ter que pagar o IPTU. IPTU, observe vocês, e como todos os tributos, é prestação pecuniária compulsória. Não é uma obrigação facultativa, opcional, voluntária. Uma vez que você pratica aquilo que nós denominamos de fato gerador, uma vez que há o encaixe daquele fato à norma, a hipótese de incidência, surge para você a obrigação tributária, obrigação de pagar o seu tributo. Você não tem uma escolha, você não decide se quer ou não quer pagar. Necessariamente, uma vez que você pratica o fato gerador, você vai ter que pagar o seu tributo. E o código ele continua, ele diz tributo é prestação pecuniária, compulsória, e depois ele fala que não constitua sanção de ato ilícito. Observe você o seguinte, o legislador sempre irá eleger um ato lícito
para que possa tributar. O legislador não pode eleger um ato ilícito para tributar. De modo que não é possível, pelo menos enquanto for ilícito, tributar o tráfico de drogas. Não é possível tributar o jogo do bicho. Desde que seja ilícito, não é possível. Mas, observem o seguinte, não confundam com os frutos do ato ilícito. Ou seja, os frutos do ato ilícito serão tributados. O que significa dizer o seguinte, eu não posso tributar o tráfico de drogas, mas a renda auferida com o tráfico de drogas, pasmem, será tributada. É o que nós denominamos no direito tributário de princípio da pecúnia non olet. O que significa dizer que o dinheiro não tem cheiro. Meu amigo, não importa como você auferiu sua renda, não importa se você agiu de modo legal, ilegal, moral, imoral, o direito tributário está pouco se lixando para isso. O direito tributário irá tributar os frutos do ato ilícito. Mas cuidado, não o próprio ato ilícito. Não vai ter ICMS incidindo sobre a venda de maconha, né? Mas sobre aquela renda oferida com o dinheiro do tráfico, sim. Claro que o traficante não vai declarar o seu imposto de renda que ele oferiu essa renda com o tráfico. Mas mesmo que a autoridade administrativa, a autoridade fiscal descubra que aquele dinheiro lá é de um ato ilícito, através de uma investigação, ainda assim será tributado esses frutos do ato ilícito. Um próximo ponto que o artigo 3º nos diz é que esse tributo é instituído por meio de lei. Gente, a Constituição Federal, no artigo 150, inciso 1, nos traz o princípio da legalidade. Tributo, para que haja um aumento, para que tenhamos a sua instituição, é preciso que isso seja feito por meio de lei. Agora observe, eu não falei por meio de legislação tributária. Meus alunos já sabem o que eu vou dizer aqui. Cuidado, tributo é instituído por meio de lei, não é instituído por meio de legislação tributária. São coisas diferentes. Se você abrir agora o seu artigo 96, que eu até coloco em tela agora, o artigo 96 do CTN, ele nos diz que a expressão legislação tributária compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares. Ora, o artigo 3º do Código Tributário, o artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, nos diz que o tributo é instituído por lei e não por legislação. A expressão legislação, observe, é um gênero. É uma expressão que comporta a lei, é verdade, mas não somente a lei. Compreende as leis, os tratados, os decretos, as normas complementares. Então, se você afirmar que o tributo é instituído por meio de legislação tributária, está errado. Porque seria você afirmando, por exemplo, seria o mesmo que afirmar que o tributo é instituído por meio de decreto. Está errado. O prefeito não pode criar um tributo, o presidente não pode criar um tributo por meio de decreto, ato do Poder Executivo, mas somente por meio de lei. Bom, o último ponto do artigo 3º que nós temos aqui é que esse ato de cobrança do tributo é feito mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, o ato de cobrança, o ato de efetuar o lançamento do crédito tributário é um ato vinculado. A autoridade administrativa, observe bem, a autoridade administrativa, a autoridade fiscal, ao verificar que você praticou o fato gerador, você se tornou proprietário de veículo automotor e tem que pagar o IPVA, necessariamente essa autoridade tem que efetuar o lançamento. Ela tem que efetuar a cobrança. Porque o ato de cobrança, gente, é vinculado. O ato da autoridade administrativa te cobrar é vinculado. Vinculado, como assim, Ricardo? Vinculado à lei. Nós não estamos diante de um ato discricionário. O ato aqui é vinculado. A autoridade administrativa não tem o juízo de conveniência e oportunidade se ela quer ou não quer te cobrar. Se ela verificar que você se tornou proprietário de imóvel urbano, ela tem que te cobrar o IPTU.
Se ela verificar que você se tornou proprietário de veículo automotor, ela tem que te cobrar o IPVA. Se ela verificou que você auferiu renda, ela deve te cobrar o imposto de renda. O ato de cobrança, portanto, ele é vinculado. Gente, então aqui em breves linhas nós vimos a definição de tributo conforme o artigo 3º do Código Tributário Nacional. Eu peço que vocês sigam aqui o canal, deem o like e compartilhem com outros amigos. Nós vamos falar aqui nesse canal de direito tributário, vamos falar de outros ramos do direito, faremos algumas entrevistas com profissionais qualificados. Eu irei falar também de outros temas, não necessariamente ligados ao direito, a respeito de literatura, porque o profissional do direito ele precisa também não ler apenas e estudar tão somente obras jurídicas. Obras jurídicas é um pressuposto, mas é interessante que você leia sobre economia, sobre política, sobre filosofia, para que você venha adquirir vocabulário, cultura. Isso é de suma importância. Diz até mesmo um ditado que quem escreve bem é porque lê muito, lê bastante. Claro, lê obras de qualidade.